Bom, meu nome é Aline, eu fui assessora do Departamento de Orçamento Participativo na Prefeitura de Guarulhos entre 2013 e 2014. E eu cheguei em Guarulhos, na verdade foi meu primeiro emprego, né? Então é um momento especial. Trabalhei com a Kátia nesse período, auxiliava ela tanto na organização do OP da cidade, quanto na agenda internacional que a gente tinha de difusão de boas práticas dessa política pública. E antes disso, né, eu fiz faculdade na Unesp de Franca, estudei Relações Internacionais, e lá que eu tive esse contato com o que seria a atuação de cidades na política internacional. Não que isso fosse tratado como um eixo, né, da discussão de RI, assim, com as letras maiúsculas, mas foi um campo apresentado quando a gente tinha sempre aquela discussão, ok, como é que a gente, na prática, faz uma disputa da hegemonia e dos valores, né, dentro da política. Então, eu ouvi falar da experiência de Guarulhos, acho que o Fernando já era responsável pela coordenadoria de RI na época, e alguns colegas tinham feito estágio, enfim, sempre que a gente tinha algum evento sobre RI de cidades, Guarulhos era uma referência. E junto com isso vinha também a atuação pelas redes de cidades, né? Então era um assunto que me interessava, mas que a gente não tinha um estudo aprofundado sobre essa pauta, né, como um eixo de análise e tudo mais. Mas era um aspecto que contemplava principalmente quem tinha muito interesse por discutir políticas públicas, mas também não sabia como se encaixar muito bem fazendo um curso de Relações Internacionais. E aí mais pra frente eu fui conhecer a Kátia, e ela me convidou para participar do AP e estar junto com ela também na Rede Brasileira de Orçamento Participativo, que aí já tinha uma ponte com essa articulação de cidades, da discussão de uma política pública com outros atores, né, de outros lugares, e isso já colocava pra gente a necessidade de um jogo de cintura sobre como adequar uma política pública para as necessidades, para o perfil de um outro território, né? Então não precisaria nem sair do Brasil para ter esse desafio. E foi uma experiência muito rica. A gente fez várias oficinas dentro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. E essas oficinas de apresentar metodologia, como que a gente efetivava a participação popular para discutir o orçamento da cidade, ela era feita ali com os gestores, com lideranças da comunidade, e a gente tentava sempre produzir alguma síntese daquilo, né? Então, o resultado era sempre algum aprendizado, né? E acho que essa é a vantagem desses fóruns de conversas, né? Então, essa articulação entre várias cidades, mesmo entre as brasileiras, ela é um espaço que proporciona a gente pensar quais são os avanços que a gente pode fazer dentro da política e aprender com as experiências de outros lugares. Então, acho que a importância desses espaços de conversas, de muitos eventos, que às vezes é uma característica marcante, né, da atuação de secretarias de RI, de coordenadorias, ela precisa ser entendida com mais delicadeza, né? Porque à primeira vista pode parecer que são encontros que terminam neles mesmos, que não são uma política muito efetiva, mas eles têm um papel de amadurecimento dos desafios, né, que a gente não consegue muitas vezes dentro dos nossos próprios espaços. Então, essa era uma realidade na Rede Brasileira de Orçamento Participativo, e esse jeito, né, de conversar e de amadurecer a política também era feito quando a gente tinha os encontros internacionais. Então, houve um projeto junto com o FMDV, Fórum Mundial de Desenvolvimento das Cidades, que a gente apresentou um projeto pelo OP, junto com a CRI, e entramos nesse projeto. A gente fez uma proposta que era discutir como que era a metodologia do AP de Guarulhos e como que era a metodologia do AP de Dondo, que era uma cidade em que a gente trabalhou mais. E foi um trabalho muito interessante, porque ele envolveu 2 missões. Uma, a Kátia foi até a África, e depois nós recebemos também uma delegação. E ela pôde conhecer a metodologia deles, como que eles sistematizavam as propostas, quanto % do orçamento era destinado para discussão com a população. E depois disso a gente elaborou algumas diretrizes do que podia ser melhorado. E um dos resultados desse projeto com Dondo foi que eles criaram, no final dessas missões, uma rede moçambicana de orçamento participativo. Então,
meu papel, que era de auxiliar o AP de Guarulhos e fazer essa ponte com a Kátia, né, nossa gestora, da agenda internacional, foi para mim muito importante, porque foi na prática pensar relações internacionais e fazer política pública, né, sem necessariamente estar numa organização internacional, né, não precisa ser a partir da ONU que a gente faz alguma intervenção mais ampla do que no nosso próprio território. E eu acho que essa disposição do trabalho que a gente tem muito a ver com a nossa responsabilidade sobre o desenvolvimento, né? Acho que para além do nosso bairro, da nossa cidade, que é nos entendermos, né? Nós como cidades, como departamentos, tá, públicos, como responsáveis por estimular e tornar viáveis práticas políticas que aproximem a população do governo, né? Eu acho que esse é um ganho maior, especialmente se tratando de orçamento participativo. Acho que é a política brasileira que a gente tem mais referência no mundo e que é procurado por vários países, né? A gente recebeu missão da França, recebemos missão da África do Sul, para conhecer qual que era essa metodologia. Então, as pessoas estão preocupadas de como melhorar a transparência, de como melhorar as demandas mesmo, qual que é a política escolhida. Como que a gente melhora isso procurando outras experiências, e o Brasil ser uma referência nisso, como hoje é referência em outros espaços, né, de segurança alimentar, de distribuição de renda. Então, esse compartilhamento de boas práticas, ele tem um potencial de estimular e de mostrar como que é possível a gente atingir outros patamares, né, de gestão pública. Então, acho que essa foi a experiência assim, mais importante. E a gente entender que isso não se trata de uma ajuda, né? Então, entender a cooperação como uma parte do nosso próprio trabalho, porque a gente não está isolado no mundo, nem na cidade de São Paulo, né? Então, as redes têm um papel importante nisso. Então, não só o projeto do FMDV, mas quando a gente pensa em outras redes de cidades regionais ou mais amplas, para pensar um fortalecimento de qual que é a visão do desenvolvimento, né, de como que a gente faz a gestão pública. No caso do AP, tem essa prioridade de ser pautado pela população de quais são as necessidades para a cidade.